Olá, meus amores, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um encontro nosso aqui. Vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre Valon. Eu, particularmente, sou apaixonada pelas contribuições dele, por tudo que ele escreve, por tudo que ele fala sobre afetividade em sala de aula, sobre as questões. é, da proximidade que a gente tem que ter com os nossos alunos. Então, para mim é muito especial quando a gente fala sobre Valon. Eu busquei dividir a nosso encontro para falar sobre ele em duas etapas. A gente vai falar um pouco hoje, um pouco na próxima aula também, porque é bastante coisa que a gente tem para conversar, e depois a gente faz aí o encontro para poder tirar dúvidas e qualquer questão, tá bom? Então, a gente vamos aí começar a falar um pouquinho quem foi, né, esse grande homem, grande contribuidor, grande mestre aí de tudo aquilo que a gente vai conversar hoje. Vamos ver por onde começou isso tudo, né? Então eu coloquei aqui para ele, né, o nome dele, né, o Henri Vallon, nasceu na França dia 15 de julho de 879. Antes de chegar na psicologia, passou pela filosofia, pela medicina. Sua carreira foi cada vez mais explícita, se aproximando mais da educação. Em 1902, se formou com 23 anos em filosofia e depois fez medicina. Ele teve uma vida muito, muito atribulada, com muitas questões. Ele era um pouco radical em alguns aspectos, mas isso não, de forma nenhuma, mexeu com a genialidade dele. Em 1914, ele atuou como médico no exército francês, permanecendo vários meses no fronte de combate. O contato com lesões cerebrais de ex-combatentes fez com que ele revisse posições neurológicas que havia desenvolvido no trabalho com crianças. Pessoal, olha que coisa interessante isso aí. Com crianças deficientes. Em 31, ele atuou como médico em instituições psiquiátricas, depois consolidou-se seu interesse para trabalhar com crianças. Na Segunda Guerra, ele atuou na resistência francesa contra os alemães e foi perseguido, e ele depois ficou aí um tempo vivendo clandestino, né? Eu me identifico muito com a teoria de Valon. Ele escreveu mais de 200 livros aí na área da educação, falando e contribuindo para a gente aí na área da educação. Ele trata sobre a afetividade na sala de aula como uma coisa tão grandiosa, com tanta excelência, que isso realmente eu acho que nós professores, nós devemos, principalmente os professores dos anos iniciais, devemos ter uma atenção aí primordial, né? Ele fala para a gente assim que quando o aluno confia no professor, quando o aluno ele tem confiança no professor, ele aceita o não, que aí é uma perda, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente, né? Ele entende o limite e ele consegue, a partir daí, construir o que a gente chama de socialização. O que seria essa socialização? É ele aprender a lidar com as suas frustrações, com os seus nãos, com as questões de que nem tudo é para ele, né? Então, o apontamento de Valon, ele traz muitas questões emocionais, né? Algumas vezes a gente fala sobre a emoção da sala de aula. Ele trata muito das questões do emocional, de nós como afetos, como próximos, para resolver muitas questões. E a gente vai estar conversando sobre isso aí. Para nós aí né, que vai começar aí na educação infantil, quem vai começar na educação infantil, eu que também estou na educação infantil, tem uma frase dele que é muito bacana, que ela fala assim, que ele o ato motor ele leva a resolver questões mentais. Então, assim, a criança que ela tá lá brincando com algum brinquedo, com alguma coisa, ali naquele momento da brincadeira dela, ela tá desenvolvendo um monte de habilidades cognitivas e coisas no pensamento dela que vão ser muito úteis
para que a gente possa estar aí trabalhando habilidades lá na frente com ela, né? Então, eu particularmente sou apaixonada por Valon, pelos livros de Valon, e depois vou colocar aí depois alguns para vocês, para que vocês possam tá olhando e tá buscando, está lendo. Vou mandar no e-mail esse material e vou mandar também um outro e-mail bem interessante, um outro material bem interessante sobre as contribuições de Valon, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui. Aqui é também uma informação sobre ele. 1920 a 37, ele foi encarregado de conferência sobre psicologia da criança. Em 25, fundado um laboratório destinado à pesquisa sobre crianças. Ainda em 25 ele publica a sua tese, né, Criança Turbulenta. Se vocês tiverem a oportunidade de buscar aí na internet, que não está difícil hoje, né, de achar, graças a Deus a gente tem acesso a tudo aí, deem uma olhada, é muito interessante. Esse livro que eu coloquei aqui do lado também é um livro muito interessante, muito rico. Eu acho que a gente também seria importante a gente dar uma lidinha, tá bom? E aí tem mais algumas informações aí sobre ele. Então, como eu falei para vocês, nós vamos dividir aí o nosso encontro em duas partes. Hoje nós vamos falar da afetividade, da motricidade e da cognição. Tudo bem? Então, por que nós vamos falar aí sobre esses três quesitos hoje? Porque para Valon essas três referências que eu trouxe aqui são muito importantes. Então, nós vamos começar a conversar até chegar no desenvolvimento da criança lá na frente, na adolescência, e assim vai, tá bom? Então, vamos lá. Ao estudar o desenvolvimento infantil, ele fez de forma integral, explorando a forma cognitiva, afetiva e motora. Ele estudou a criança de forma integral, recusando a abordagem que reduzisse apenas algumas dimensões. Nós já vimos aí outros teóricos que estudou partes das crianças separadamente, deram ênfase, né, a algumas situações das crianças. Ele não. Ele queria que a gente enxergasse a criança como uma forma integral, como um todo, né? Uma das suas principais bandeiras é que a escola deve fornecer formação integral, ou seja, afetiva, intelectual e social. Bom, eu sinceramente acredito demais nisso. Quem é meu aluno aí de sala de aula sabe o quanto eu estou sempre batendo na tecla que nós precisamos nos importar com os nossos alunos, nós precisamos mostrar que nós nos interessamos, nós precisamos fazer com que eles entendam que a gente está ali juntos. E muito disso eu tenho certeza que foi dos meus livros, dos meus aprendizados aí com as contribuições de Valon. Vamos lá. Sua teoria representa um marco importante no pensamento pedagógico, pois até então a afetividade era uma variável pouco considerada no meio educativo. Então, assim, a gente não precisa ir muito longe. Eu sou de uma geração onde não existia essa afetividade. A preocupação com se o aluno gosta de mim, se o aluno percebe que eu gosto dele, se o aluno se percebe que eu me importo com ele, se ele está aprendendo ou não, a minha geração não é uma geração, não veio dessa geração, né? A gente tinha um professor aí como mestre mesmo, e aquilo ele ia ensinando, e a gente ia aprendendo, e aprendeu, não aprendeu, e aí da gente sequer tentar alguma outra abordagem aí, ou alguma outra reclamação, né? Isso na minha época não existia, né? Mas com os estudos, aí, até mesmo contribuições, se a gente for buscar, da Emília Ferreiro, da Ana Teberoski, aí, temos aí algumas contribuições da Piccoli também recentemente. Nós temos hoje livros voltados para a afetividade em sala de aula, para a emoção em sala de aula. Temos aí agora alguns estudos que têm norteado aí, chamado a pedagogia do afeto. Então, de tanta importância que tem para os alunos saberem o quanto a gente gosta deles, né? O quanto eles se interessam em aprender quando eles sabem que o professor gosta dele. E isso não surgiu hoje. Isso Valon já vinha trazendo para a gente há tanto tempo atrás, né? Essa contribuição tão preciosa ele já vinha trazendo para a gente aí. E na época que ele trouxe isso à tona foi meio que um boom, assim, porque era uma coisa que não era ainda
não tinha tanta visibilidade, vamos dizer assim. Psicologia genética, os trabalhos de Vallon situam-se nos campos da psicologia do desenvolvimento. Aí eu coloquei uma coisinha aqui só para a gente não confundir, tá bom? A gente não pode confundir a psicologia genética com a epistemologia genética. A psicologia genética ela está mais interessada nas origens dos problemas psíquicos, origens dos problemas psicológicos. E a epistemologia ela foi desenvolvida por Piaget, né, por um outro grande contribuidor também, que buscava entender o indivíduo como ele constrói o conhecimento, né? Ele passava a preocupação era de como ele passava do não saber para o saber, vamos dizer assim, tá bom? Então eu coloquei aqui só para a gente não estar confundindo aí, porque a gente, né, vai estudando uma coisa e outra, pode ser que a gente em algum momento aí confunda. Então Henri Vallon usou o seu conhecimento da antropologia, da psicopatologia, da neurologia e outras áreas do conhecimento para desenvolver as suas pesquisas. Ele entendia que os processos psicológicos têm origem orgânica, ou seja, biológico, é da gente. Mas podem ser compreendidos e só podem ser compreendidos quando consideramos as maneiras pelas quais as influências socioambientais interagem. A gente já vai esclarecer um pouquinho isso daí. Para Vallon, a estrutura biológica é a primeira condição para a atividade psíquica, ou seja, não pode haver um psiquismo, né, sem um equipamento orgânico que o comporte. A gente já vamos conversar também. Contudo, a nossa mente opera sobre estímulos que são recebidos de fora do organismo. Então, vamos aqui voltar um pouquinho aqui. Então, ele entendia que os processos psicológicos têm origem orgânica, ou seja, são biológicas, mas só podem ser compreendidas quando consideramos as maneiras que o socioambiental interage. Vou dar um exemplo aqui bem tranquilo aqui para a gente poder conversar. Bora lá. Esses processos psicológicos têm origem orgânica, ok? Mas eles eu só posso compreender como o outro é quando eu vou lá na origem da que ele veio. Qual foi o ambiente que ele foi criado? Qual foi o meio que ele estava inserido que fez com que os processos psicológicos dele, biológicos dele, vieram a ser como são. Então a gente precisa, quando fala que os processos psicológicos têm origem biológica, então eu nasci daquela maneira. Por quê? Porque o meio a qual eu nasci me fez ser desse jeito. Tudo bem até aí? Por isso que está falando aqui, ó, por causa das influências socioambientais. Então, vou trazer aqui um outro exemplo prático para a sala de aula. Eu tenho lá um aluno, né, da pá virada, e eu não consigo entender por que ele é daquele jeito, tá sempre do contra, tá sempre. Então, ele é daquele jeito, eu preciso entender quais foram as influências de fora que o fizeram daquele jeito. Então, ele veio de uma origem biológica, já daquela maneira, e aquele meio que ele está favorece esse comportamento dele. Tudo bem até aqui? Para Vallon, a estrutura biológica é a primeira condição para a atividade psíquica. Não pode haver psiquismo sem que o equipamento orgânico comporte. É isso que a gente acabou de estar conversando. Eu preciso compreender o que acontece, quais são os meios que essa criança veio, para eu entender o seu desenvolvimento psicológico, orgânico, tá bom? Contudo, a nossa mente opera sobre estímulos que são recebidos de fora do organismo. Opa, então peraí. Eu vim biológico, eu estou no meio a qual eu preciso conhecer, as pessoas precisam entender por que eu estou desse jeito. Vamos trazer aqui para a sala de aula. Mas a minha mente opera sobre estímulos que estão fora do meu organismo. Pessoal, olha que coisa importante isso daí que o Vallon trouxe para gente. Vamos prestar bastante atenção nisso daí. Então, quer dizer, eu recebi uma criança muito difícil na minha sala de aula. Eu fui entender por que ele é desse jeito. E aí eu vou deixar para lá? Não, porque eu vou deixar
porque que eu tenho um monte de coisa para fazer, porque ele nasceu assim, vai ficar assim, e o meio que ele vive é assim, o contexto, né, biológico e o cultural que ele está inserido é desse jeito. Aqui Valon fala para gente. Contudo, a nossa mente opera sobre estímulos que são recebidos de fora do organismo. Quem sabe não é você, quem sabe não sou eu, que vai dar um estímulo positivo, vai dar um estímulo que essa criança vai conseguir estudar, vai conseguir aprender, vai conseguir desenvolver suas habilidades de leitura, escrita e sociais, né? Vai se socializar por conta dos estímulos que eles vão receber da gente. Então, olha que contribuição importante que Valon trouxe para nós. As condições do mundo externo são grandes mantenedoras da existência e do desenvolvimento humano. Ou seja, pessoal, as condições de mundo, e eu vou falar de mundo de cada um, né? Nós vivemos dentro de um mundo, mas cada um tem o seu, o seu mundo particular. Cada um tem a sua realidade. E essa realidade, esse mundo externo de cada um mantém aí o desenvolvimento e a existência do ser humano. Então a gente precisa tomar muito cuidado aí com certas questões quando a gente chegar em sala de aula e pegar aí, para que a gente não venha condenar algumas crianças a não possibilidade de ter um mundo melhor, de ter um estímulo melhor por conta de algumas questões que a gente olha e acha que talvez até por um preconceito ou um desconhecimento, alguma coisa assim, a gente condená-la e não dar uma oportunidade de estímulos de um mundo novo, tá? Nós nos desenvolvemos na interdependência entre fatores biológicos e sociais, foi o que a gente acabou de conversar. O desenvolvimento do pensamento infantil, segundo Valon, não ocorre de forma contínua. Opa, peraí. Ele é marcado por descontinuidade, ou seja, para Valon, a criança não aprendeu aquilo, ficou com aquilo para o resto da vida. Existe uma descontinuidade, existe uma quebra aí nesse aprendizado, ou seja, as crises e os conflitos são resultados do amadurecimento do sistema nervoso, que traz novas possibilidades orgânicas para o exercício do pensamento e de alterações que trazem novas situações, estímulos diferenciados. Então, os conflitos e dos conflitos entre essas duas condições emergem o pensamento e a inteligência. Então, vamos lá. Quando eu tenho lá uma criança que ela tem as dificuldades dela, que ela tem as crises delas, os conflitos, isso a gente aceita como uma coisa natural, porque é nesse momento de conflito que ela está desconstruindo um pensamento, que ela está dando possibilidade de construir, de ter ideias novas, né? Então, às vezes, aquilo que ela gostava, ela já não gosta mais, aquilo que ela achava certo, ela já não acha certo mais, e isso acontece ao longo da vida. Então, essa desconstrução de pensamento, essa descontinuidade de pensamento, ela é muito saudável, segundo Valon, porque faz com que a criança amadureça o seu sistema nervoso e assim consiga ter pensamentos e desenvolver a inteligência para resolver as questões que estarão por vir. Tudo bem? Para Valon, essa compreensão nos ajuda a reconhecer que conflitos e tradições fazem parte do desenvolvimento psíquico da criança. As crianças, muitas vezes, são dinamizadoras do processo de desenvolvimento e por isso é benéfico, né? Então, assim, esse gostar, não gostar, querer, não querer, mudar de opinião, isso para a criança é muito importante, é muito bom. Por isso é que é legal quando a gente faz algumas atividades e você percebe que a criança consegue opinar, consegue debater de forma saudável com a outra pessoa a opinião dela, porque isso é muito importante. A criança sabe que quando ela
está expressando a sua opinião, ela sabe que aquilo é um momento de atenção. Então, é muito importante que a gente faça com que ela entenda que é muito importante ela expor as suas opiniões. E ela vai mudar de ideia muitas e muitas vezes, outras ainda. Mas é muito importante que a gente consiga fazer é, é, com que ela passe essa ideia e esses sentimentos para frente. E isso vai fazer com que ela amadureça e ela consiga aí se socializar. Tem uma frase de Valon que eu coloquei aqui para vocês que que eu gosto muito, que fala que a emoção cria público. Por que ele fala a emoção cria público? A gente pode pensar em duas vezes, né? Pode pensar em um bebê chorando, né? E que vai aí todo mundo vir correr para ver o que ele quer, né? O bebê chorando é a maneira que ele tem de chamar a atenção aí e despertar a emoção de dó da mãe, vai lá, pega no colo, a preocupação do pai. Ou, pessoal, nós podemos trazer para outra coisa. A emoção cria público. As pessoas percebem, os alunos percebem quando um professor tem paixão no que faz, quando um professor faz aquilo que gosta, que o olho brilha, sabe? Que você chega para falar com ele, que você acredita naquilo que ele faz, você acredita em meio a tantas dificuldades que às vezes você encontra, que o aluno encontra, né? Nós vamos trazer aqui para a gente adulto, às vezes a gente precisa fazer um trabalho, realizar alguma coisa e a cabeça da gente não está boa e a gente está com tanta coisa para fazer. Não é tão bom quando você encontra uma afago e um professor fala, olha, calma, né? Calma, vai dar certo, tenha paciência, tô aqui, tamo junto. Então, pensa isso para uma criança, ela se sentir afagada. Então, a emoção cria público. Quando a criança percebe que o professor está ali para ela, ele vira o público dela, ele tem preocupação em fazer as coisas para agradá-la. E essa é uma frase que muito me comove, muito enche o meu coração aí. A inteligência, segundo Valon, se desenvolve após a afetividade, contrariando outras teorias. Bom, eu sou suspeita, eu também acho que a afetividade, a empatia, acho que quando a criança percebe que você acredita, que você gosta, que você quer, você sabe que ela pode fazer melhor e que ela é capaz, eu acho sinceramente, mesmo aquele aluno mais difícil da sala de aula, mesmo aquele que tem a maior dificuldade mesmo de aprendizado, é diferente. Eles produzem mais, eles têm vontade. E eu vou falar uma outra coisa muito séria, que tem um livro de Valon que também fala sobre isso. Quando a gente trabalha a afetividade, você melhora a autoestima. Olha que coisa bacana, olha que coisa rica, né? Para Valon, a inteligência surge dentro da afetividade, estabelece com ela uma certa relação de conflito. Talvez por isso nos interessamos mais pelas coisas que gostamos e evitamos aquelas que não nos conectam ao afeto. Olha isso aí, pessoal, vou ler de novo. Para Valon, a inteligência surge dentro da afetividade e estabelece com ela certa relação de conflito. Talvez seja por isso que nos interessamos mais pelas coisas que gostamos e evitamos aquelas que a gente não gosta muito. Bora pensar aí, vamos trazer isso para a sala de aula para a nossa prática aí? Vamos bora pensar em algum professor que você até gostava da matéria, mas não queria a matéria por conta do professor. Ou bora pensar em algum professor que você gostava muito, detestava aquela matéria, mas por conta daquele professor você prestava atenção naquela matéria e até ia bem? Pessoal, quando a gente consegue despertar afetividade no outro, principalmente no seu aluno, na sua criança, suas possibilidades de construção de aprendizado, ela sai de 2 para 2000. Acreditem nisso que eu estou falando. E nem sou eu que estou falando, é Valon que está falando para nós. Para movimentar a inteligência, faz necessário despertar os afetos. Segundo Valon, ao nascermos, somos frágeis, seres orgânicos, e o nosso despreparo biológico exige que outros seres humanos cuidem de nós. Essa condição de absoluta dependência caracteriza
nos primeiros anos de vida, na verdade, nos primeiros 2 anos de vida, e por isso nos tornamos seres afetivos. Ou seja, a expressividade do grito, do choro, garante que o adulto é aquilo que a gente acabou de conversar, se mobiliza para atender às suas necessidades. Ao longo do tempo, a expressão emocional ela vai mudando, né? É uma linguagem, sua função ela é social, é usada para comunicar as necessidades. Essa afetividade tem raiz biológica, mas ao mesmo tempo é uma função social. Esse choro, né, essa incomodação, ela é uma função biológica, né, uma necessidade biológica, né, fez um xixi ou estava com fome, mas se a gente parar para pensar, também é uma comunicação social. Bora trazer de novo para a prática da sala de aula aqui? Pessoal, às vezes aquele aluno que faz tudo para chamar a atenção de maneira negativa, talvez seja a maneira que ele tem de pedir o socorro com uma criança que chora. Ele talvez não chore, mas talvez a agressividade, a impulsividade, ou até mesmo aquele aluno quieto que não abre a boca para nada e que a gente fala, ai, graças a Deus, ele é tão quietinho, não dá trabalho. Não. Extremos não são bem-vindos nas nossas vidas. Então, aquele aluno que está chamando a atenção de forma negativa, talvez seja o choro que ele está usando para pedir a sua atenção. E aquele aluno que também não tem reação nenhuma, talvez também seja o choro para pedir a sua atenção. Vamos prestar atenção nisso aí, pessoal. Valon tem coisas maravilhosas escritas na área da afetividade, da emoção em sala de aula. Ele usa muito essa expressão, a emoção em sala de aula. Vamos lá? Valon destaca também a importância das atividades motoras, pois o bebê expressa-se com gestos motores. O ato motor é uma atividade expressiva que comunica os estados emocionais, né? O que acontece? As nossas crianças, né, elas têm, a gente já conversou aí sobre a motricidade, sobre a psicomotricidade, sobre a importância do movimento, do explorar, desde das crianças aí lá dos anos iniciais, no comecinho do nosso encontro aqui eu falei para vocês, é muito importante o lúdico, é muito importante quando a criança está brincando, ela está construindo pensamentos, ela está desenvolvendo pensamentos, resolvendo problemas, né, durante aquela brincadeira, isso é muito importante para a nossa criança. E assim, quando você percebe, quando a criança ela é bem trabalhada nos anos iniciais, a probabilidade dela aprender e de se desenvolver nas suas partes, nas suas habilidades de leitura e escrita, ela é muito importante. Então, assim, Valon já nos dizia, né, já contribuía aí também para falar nessas questões motoras. Então, além da preocupação dele com a afetividade, com a cognição, o motor, ele trazia isso. Vou dar um exemplo aqui, né? Aqui eu coloquei aqui para vocês, né? O ato motor é uma atividade expressiva que comunica os estados emocionais e, ao mesmo tempo, gera estados emocionais nos adultos. Então, aqui a gente está falando de um bebê, mas eu vou trazer isso aqui para nossa sala de aula. Aquela criança que chega, sabe, aquele comportamento, o ombro para dentro, quase não levanta a cabeça, vai conversar com você, quase não fala. Isso é uma expressão de conversa. Ela está mostrando para você que tem alguma coisa que está errado com ela, né? Ou aquele que já chega, né? Já, como diz outro, sentindo dono da verdade. São, como eu acabei de falar, são os extremos que nós precisamos estar sempre de olho. Na medida que a função simbólica se desenvolve, onde a criança seja capaz de pensar em coisas que não estão presentes, ou seja, ver um cachorrinho e associá-lo a um animal. Então, vamos aqui. Na medida que a função simbólica se desenvolve, ou seja, na medida que o desenvolvimento da criança, ela começa a associar, fazer associações. Então, eu coloquei o exemplo aqui, ela vê uma figura de um cachorrinho, ela já sabe como ele é na vida real, já sabe que ele faz o barulhinho, né? Faz au-au, ela já sabe que ele pode ser um bichinho cuidado em casa, um bichinho de estimação. Na medida que ela vai entendendo, vai sendo capaz
de pensar dessa maneira mais ampla, né, mais sofisticada, mostra que as suas capacidades cognitivas, motoras, estão sendo aperfeiçoadas, tá? Eu coloquei aqui essa sofisticação das capacidades cognitivas e a internalização dos atos motores. Ela tá lá, vou trazer de novo, brincando com um cachorrinho de pelúcia. Quando ela é bebê, ela não tem muita noção daquilo ali. Quando é maior, se ela pegar um cachorrinho de pelúcia e você falar o que que é isso, ela vai falar, né, mesmo que ela ainda não fale cachorro, né, ela vai falar um au au, mas ela já entende na cabecinha dela que é um bichinho vivo, né? E ela sabe como ele sabe que pode ter vários tamanhos. Então isso é muito bacana nesse desenvolvimento aí das nossas crianças. Com o tempo, os atos motores vão diminuindo, pois a criança ela vai desenvolvendo outros recursos. Ou seja, com o tempo vem menos choro, com o tempo vem menos birra, menos pirraça. Por quê? Porque a criança já desenvolve outras habilidades. E aí, vou trazer de novo para a nossa sala de aula. Essa criança difícil, essa criança que faz birra, que já está maiorzinha aí, na educação infantil, primeiros anos, faz birra e faz, né, faz choro, aquele choro constante por qualquer coisa, que reage mal à frustração. Essa criança também, se trabalhada, com o tempo a comunicação dela vai melhorar. Ela vai, né, a gente vai ver que haver menos picos de choro, menos picos de agressividade e coisas assim. Pessoal, vou deixar aqui para vocês as referências. Então, essa foi a nossa primeira parte falando sobre Henri Vallon e suas contribuições, algumas de suas contribuições. Nós vamos ter aí uma segunda parte, né? Na semana que vem a gente fala de novo mais um pouco sobre Vallon e as suas grandes e preciosas contribuições. Eu fico por aqui, qualquer coisa eu estou à disposição, vocês têm o meu contato, a gente vai conversando, vai se falando. Beijos, Deus abençoe vocês. Até